Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É exatamente isso, meus queridos. Too late. É tarde demais. Esta frase foi dita por funcionários da Casa Branca para a embaixadora do Brasil após ela tentar negociar com os americanos acerca do tarifaço que Donald Trump está impetrando sobre o nosso país. Eu quero convidar a você que fique até o final desse vídeo e nós iremos falar a respeito deste tarifaço que pode significar para nós um retrocesso gigantesco. Fica comigo e vamos ao vídeo. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. Muito bem, nós estamos vivendo os últimos dias para que entre em vigor as sanções que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu ao Brasil. E para muitos, amados, pode parecer piada, assim como o nosso presidente. Essa semana ainda ele estava ali na sua residência, presidencial, e começou a apanhar algumas jabuticabas e fazendo algumas piadinhas a respeito da situação da tarifa e das sanções que os Estados Unidos está para impetrar sobre o país. Mas eu quero dizer, amados, que se o nosso presidente, o nosso líder tivesse noção da real situação do nosso Brasil, ele estaria com as suas barbichas de molho. Porque o presidente dos Estados Unidos, ele não blefa, amados. Os líderes, os grandes líderes diplomáticos, eles não blefam. Ao contrário do nosso presidente, que só sabe falar em cachaça, truco, jabuticaba e outras palavrinhas mais que ele fala, que é extrema-direita, Bolsonaro, golpe. Essas são as falas que a gente vê na boca do nosso presidente. Ao invés dele parar de se comportar como menino, como moleque, e assumir o papel de chefe da nação, e adentrar, amados, ali, de vez no cenário político, assentar na mesa dos grandes e começar a negociar, ele fica, irmãos, simplesmente como um vira-lata, a gente costuma dizer, só latindo, mas sem nenhuma pretensão de fato morder. Esta é a realidade do nosso país. E eu posso dizer a você, meu querido, enquanto o nosso presidente chupa jabuticaba, enquanto muitas pessoas estão fingindo que não está acontecendo nada, que não vai acontecer nada demais com o nosso país, enquanto outras pessoas estão por aí saboreando o tradicional aí e a coqueluche do momento, que é o morango do amor, faltam poucos dias para que o Brasil encare de vez essas sanções. Sanções essas, amado, que pode colocar o Brasil num retrocesso há mais de 50 anos atrás. Os ministros do STF também não vão ficar impunes nessa situação. A gente já pode ver aí, amados, como eles estão desesperados, correndo de um lado para o outro, junto com as suas famílias. Mas Donald Trump não blefa, meus queridos. Quando ele disse que iria sancionar o nosso país, ele não estava brincando. E quando ele disse para que o nosso país parasse de perseguir cidadãos americanos, que o nosso país parasse de perseguir Bolsonaro, ele não estava brincando, meus queridos. Mas os nossos ministros do STF pagaram para ver. O presidente da República pagou para ver. Ele quis dobrar a aposta, ele achou que simplesmente resolveria tudo aí com algumas jabuticabas
ou com um jogo de truco, né, como ele costuma dizer. Mas ele está muito enganado, amados. Ele está prestes a entrar para a história como o pior presidente que já teve na nossa nação. Embora eu já não duvidava que ele seria o pior presidente. Porque, amados, a situação que ele se encontrava, condenado, amados, em todas as instâncias por corrupção, e ser tirado dali, colocado na presidência, simplesmente como um mero fantoche, para governar essa nação, para ficar simplesmente de fantoche lá. Porque, na verdade, a gente sabe que o nosso Brasil é governado pelo STF. É o STF que manda e desmanda nesse país. É eles que decretam prisões, é eles que decretam as arbitrariedades que nós temos visto dentro da nossa nação. E para que você não ache, amados, que eu estou querendo só repetir aquilo que escuto, você está falando como um papagaio de pirata. Não, amados. O nosso país fez tanto barulho, amados, negativamente, que ele não será sancionado apenas pelos Estados Unidos, mas a OTAN também já está com as suas sanções preparadas. Quem diria que até a Venezuela iria sancionar o nosso Brasil? Um país que se diz soberano, mas que os aviões, amados, não têm nem combustível para sobrevoar. Os aviões da FAB, eles estão, a maioria deles estão sucateados. Só tem combustível para passear com a Janja ou com outros ministros aí, Brasil afora. Mas para proteger a nossa nação, a nossa soberania, os aviões não servem, amados. São ultrapassados e não têm a mínima condição de sobrevoar, de fazer frente com outros aviões aí de outros países, se houver necessidade. Então, meus queridos, o Brasil entrará numa situação muito difícil. O Brasil experimentará um colapso muito grande. Isso não é brincadeira, meus queridos. E muita gente fica aí dizendo que o presidente deve dobrar a aposta, que o Brasil é um país soberano. Amado, um país soberano é um país que respeita as leis. Um país soberano é um país que não censura as pessoas. Todo mundo tem o direito de se expressar. Mas o Brasil, amados, é um país onde as pessoas são censuradas, onde as pessoas são perseguidas, são presas, sem um livre direito de se defender, ou simplesmente por suas escolhas, por aderirem a uma determinada ideologia, você não serve, você tem que ser preso, você tem que ser eliminado. O Brasil é um país, amado, onde diversas emissoras de TVs ficam por aí assumindo, né, amados, ideologias partidárias e perseguindo pessoas. Você observa que o presidente Bolsonaro ele é super perseguido por N canais de TV. Você liga a sua TV, você só vê jornalista falando mal, torcendo para que o Bolsonaro seja preso, batendo palma para as arbitrariedades do STF. Mas nesse exato momento, amados, eles estão todos tremendo de medo, porque eles entenderam que o presidente Donald Trump não está brincando com o nosso país. E para ele tanto faz, amados, porque ele não tem nenhum compromisso de proteger o Brasil. Olha só para você ver. A União Europeia acabou de assinar um acordo com os Estados Unidos. O nosso presidente estava lá, batendo de porta em porta, pedindo para que a União Europeia se fechasse com o Brasil contra os Estados Unidos. Mas neste momento a chefe da União Europeia já bateu na porta dos Estados Unidos, fechou com eles um acordo de 15% de tarifa e amanhã só vai lá selar o acordo. Todos os demais países, amados, estão fechando acordo com os Estados Unidos. China, México, diversos outros países.
Só o Brasil, porque tem um líder que Israel o chama de anão diplomático, que não tem a menor condição de assentar na mesa dos grandes para negociar. Somente ele está aí dobrando a aposta, está achando que vai sair impune pelos seus crimes, pelas suas ideologias baratas, por tentar colocar o Brasil em crise, num retrocesso, num comunismo. Ele não vai sair impune, amados. A história vai dizer como vai terminar essa situação. E é muito triste, amado, nós vemos pessoas que até se dizem inteligentes, abraçando essa ideologia barata. Pessoas, amados, que poderiam contribuir e muito com o nosso país, mas infelizmente estão se afundando cada vez mais. Mas a história vai dizer, amados, o fim dessas pessoas. Estados Unidos, amados, eles estão prestes, faltam poucos dias para entrar em vigor essas sanções. E o nosso presidente não tem a menor condição de negociar com os Estados Unidos. Ao invés disso, ele está aí proferindo besteiras contra Israel, contra os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos já estão se movimentando. A lei Magnitsky já está chegando aí também sobre os ministros do STF e alguns parlamentares. Enquanto o nosso presidente está por aí assumindo, amados, ideologias, querendo entrar com ação contra Israel no Tribunal Mundial, enquanto eles estão por aí, amados, planejando essas atrocidades, o Brasil será sancionado. E não tem um diplomata sequer para negociar, porque os Estados Unidos já estão preparando a mala da nossa embaixadora e vai mandá-la para casa mais cedo. Como ele disse, é tarde demais. O presidente disse que só negocia com um homem, e esse homem nem faz parte do parlamento, que é Jair Messias Bolsonaro. Você pode questionar, você pode dizer assim, Bolsonaro é culpado, mas ninguém aponta quais são os seus crimes. Desculpa, amados. Eles não apontam seus crimes. O golpe de Estado, nem eles mesmos acreditam nisso, porque não existe nenhum golpe, não existe nenhuma tentativa de golpe. Cada dia essa narrativa cai por terra. Bolsonaro está sendo, amado, tirado da corrida eleitoral, porque eles querem tomar o país e colocar o Brasil nas mãos de China, nas mãos da Rússia. Mas isso não vai acontecer, amados. Deus está de olho nessa nação. Deus está de olho nessa nação. E Ele vai trazer juízo sobre esses homens maus. É tarde demais para eles, amados. Serão punidos. A história vai dizer. O Brasil, amado, vai passar por momentos turbulentos. Mas nós vamos sobreviver. Nós vamos cantar o hino da vitória. Porque nós acreditamos num país melhor. Nós estamos, amados, nessa difícil tarefa de construir um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E não é nenhuma ideologia barata, não é nenhum partido comunista que vai destruir o sonho de milhões de brasileiros. O STF chamou nós de pequenos tiranos, mas os tiranos são eles. E eles vão pagar por isso, amados. O juízo está vindo aí. E ele está vindo na forma de sanções. Ele está vindo na forma de punições. Vocês podem dizer que os Estados Unidos não têm nenhum aparato legal para sancionar o Brasil, mas eles têm, amados. Os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. E eles não estão fazendo isso só por capricho. O Brasil mexeu com o país errado. Tentaram censurar cidadãos americanos. Se fossem ficar apenas perseguindo brasileiros aqui, os Estados Unidos não se moveriam. Mas quando eles mexeram lá no país americano, aí, amados, eles mexeram numa casa de marimbondo, num verdadeiro formigueiro.
presidente de Israel já dizia em uma certa época que você não deve começar uma guerra que não pode vencer. E é justamente isso que esses palhaços estão fazendo. Eles estão cutucando a onça com vara curta. Eles não têm a menor condição de fazer frente diante dos americanos. Eles vão pagar por isso. E nós, amados, infelizmente, vamos passar por momentos difíceis. Mas o Brasil é muito forte. A gente vai sair dessa. E vamos cantar o hino da vitória. Porque Deus, amados, Ele está de olho na nossa nação. E ela precisa passar por um momento de provação para que o Brasil se encontre. Para que o Brasil fique livre dessa ideologia barata que tem contaminado o nosso país, que tem destruído, amados, a vida de muita gente. Ok, meus queridos? Então que Deus possa abençoar você. Eu peço a você que chegou nesse canal, que você possa aí, né, deixar o seu like, se inscrever. E os comentários, né, amados, que também tem conteúdo, que são embasados em ideias, são bem-vindos. As críticas construtivas também, amados, fazem parte do pacote. Ok? Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, que você possa ser cada dia mais abençoado, cada dia mais esclarecido acerca do que está acontecendo ao nosso redor. Muito obrigado, em nome de Jesus.